Vamos lá então, pessoal. Estamos aqui hoje, na segunda-feira de 16 de outubro. Vamos ler a 14ª newsletter do Cirão, da Massa, Ciro Gomes. Beleza? É, Lembrando sempre que... Isso aqui tá errado, né? A data aqui, ó. Você tem que avisar lá pra galera do Ciro lá, ó. Alguém tem que avisar, né? O cabeçalho tá errado. Enfim, é, como sempre aí os avisos, né? Assine a newsletter do Ciro. Ela custa R$ 20 mensais. Vale muito a pena, vale até mais que vintão. Mesmo se você gostar de acompanhar aqui a leitura, gostar de ouvir, eu sei que tem muita gente que lê no domingo e gosta de escutar e vir aqui na live comentar com a gente na segunda. Então, muito bom, né? Se você assina no domingo, porque você já assina, ótimo. Você que, pô, não gosta, não tenho tempo para ler, muito grande, mas eu gosto de escutar aqui na segunda. Mesmo assim, vai lá e assina, então, vai lá e assina, dá essa moral. É sempre importante financiar uma corrente de opinião independente, ainda mais em tempos tão obscuros. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza? Pô, Tamir, tô duro, tô quebrado, não estou conseguindo agora dinheiro nem para comprar o papel higiênico. Tá suave, mano, tá suave. Segunda-feira aí, um dia depois da newsletter, eu sempre tô aqui lendo e trazendo conteúdo de primeira para vocês, beleza? Se você também puder me ajudar, deixa um likezinho no vídeo, compartilha, deixa uns comentários se estiver vendo isso no futuro e não em live. E se você quiser ajudar um pouquinho mais, seja membro no canal, dá essa moral para nós aí, porque isso também me ajuda pra caramba a continuar fazendo meu trabalho aqui. Lives todos os santo dia, menos de terça-feira, beleza? Bora lá então? Brasil Desvendado número 14, domingo, dia 15 de outubro de 2023, editorial. Como amante da cultura e das artes, tenho um olhar sensível para a cigarra da fábula, a cigarra e a formiga. Mas não deixo de entender a lição de prudência e austeridade com que, indisfarçavelmente, os antigos dão ganho de causa moral à formiga. Trata-se de uma preciosa lição sobre a postura de cautela que se deve ter em tempos de bonança, quando se mira o futuro, sempre imprevisível. Uma lição que os brasileiros precisam revisitar neste tempo em que a propaganda alienante do governo nos desprepara, como nação, para as potenciais ameaças que pesam sobre nossa economia nos próximos meses e anos. A excepcional exuberância de nossa economia rural e de nossa mineração, petróleo inclusive, combinada com uma excepcional alta dos preços dessas commodities no mercado global, na sequência do fim da pandemia da Covid-19 e com a eclosão da guerra da Ucrânia, vão permitir ao Brasil aproximar-se de 3% do crescimento do PIB neste ano de 2023. Há de se registrar, como essa newsletter já cuidou de fazer devidamente, algumas causas concorrentes para este crescimento, onde iniciativas do governo têm centralidades, discretos aumentos do salário mínimo, nos vencimentos de servidores públicos e incremento do valor Bolsa Família, por exemplo. Mas todas as indicações em relação aos próximos movimentos de nossa economia em direção ao ano que vem sinalizam para uma grande reversão dos atuais números, medíocres e insuficientes. Não temos chamá-los assim, mesmo que estejam discretamente acima da polvorosa média das últimas décadas. Lembro que a média de crescimento dos brasileiros de FHC, origem do modelo econômico em vigor entre nós, para cá é de irrisórios 2,3% ao ano, sendo que entre 2011 e 2021 foi de 0, não por média, mas a década inteira, ou seja, nunca antes na história deste país. Pois bem, o ano de 2024 já parece precificado para puxar de volta o Brasil para esta média pífia de crescimento que não nos permite resolver nenhum de nossos graves problemas, seja de infraestrutura, seja de desenvolvimento, seja de relação às contas públicas. Enfim, no que mais importa, qualificar a renda do povo, superar a miséria e a fome, revolucionar nossa educação pública, encarar a barbárie da violência impune e generalizada, ou melhorar nossa saúde pública para ficar nos mínimos essenciais.
A propaganda oficial, que desmobiliza e desequipa nossa cidadania. O gasto perdulário nessa disfunção está batendo todos os recordes e já passam de 1 bilhão só neste ano. Considera de forma cínica e solene os estudos das próprias agências governamentais. Todas preconizam, com graus variados em intensidade, que, no próximo ano, as coisas tendem a piorar entre nós. A propaganda ufanista e a parolagem irresponsável desconsideram também a unanimidade das observações internacionais, como recentes relatórios do FMI e seguidos estudos da OCDE. A quem essa alienação serve? Quem sabe aos propósitos eleitoreiros superficiais do PT e de seus puxadinhos, mas se esqueçam ou ocultam que o próprio calendário eleitoral tenderá a ser também um agravante para o cenário de 2024. Com campanha eleitoral em curso, a produtividade já muito baixa do Congresso Nacional tende a próximo de zero, especialmente no segundo semestre, e a disposição para votar assuntos melindrosos, que já é quase inexistente, some. Assunto melindroso por excelência é o grau de frustração que os agentes econômicos terão quando virem virar pó a grande mentira do déficit zero, prometido no teto de gastos do PT, chamado de arcabouço fiscal. Esse é o cenário já dado, antes mesmo dos desdobramentos potencialmente explosivos do conflito recém-deflagrado entre Israel e os palestinos. A excitação do mundo muçulmano, Irã, inclusive, com as notícias do potencial genocídio da população civil, por enquanto sufocada na faixa de Gaza, promete grande turbulência internacional. Ela pode fazer fermentar os preços do petróleo e de insumos importantes, como fertilizantes, entre outros. Mas são igualmente temíveis os desdobramentos de uma possível escalada de terror por organizações extremistas, a quem parece só restar essa trágica linguagem, dado que o modo civilizado tem de ser revelado incapaz de assumir uma mediação eficaz nos atuais conflitos. Até se compreende que a cigarra governista brasileira cante um pouquinho o seu canto alienado. Mas já é hora dela afinar seu trinado com a realidade. É mais que hora dela pensar, planejar, alertar e conscientizar a si mesmo e ao país sobre aquilo pelo qual a formiga tanto se sacrifica, a capacidade de sobreviver nas horas difíceis. Ninguém se engane ou tente enganar os outros, pois estas horas estão chegando. E quando se está preparado e avisado sobre elas, a porrada é sempre menor. PS. Nesta edição, inauguramos mais um rodapé opinativo. O É Bom Ficar de Olho. Será mais uma microlupa, como as merece aplausos e merece vaia, que nos ajudará a sublinhar fatos e tendências. Bom dia, Nicolas. Segurança Pública. Muito papo e nenhuma ação real. Parte 2. Na newsletter passada, afirmo que só a desistência da classe rica e a descrença do povo mais pobre de demandar dos governantes uma ação na área de segurança pública pode explicar por que, entra ano e sai ano, nada de concreto se faz no Brasil nesta área. Pouco ou quase nada se faz de importante, de qualidade, mesmo que o tema frequente com grande centralidade as preocupações de todos os brasileiros. O assunto inunde, invariavelmente, a retórica, a velha discurseira de tudo quanto é candidato e de tudo quanto é partido político, nas vésperas das eleições. Cara, só um adendo disso aqui. Eu tava reparando assim, tipo... cada um gosta de ficar vendo um site de notícias, assim, né? Pra pegar as notícias e tal, né? Eu gosto de ver o Globo.com. Cara, e assim... Cada vez mais é só tragédia, só morte, só desgraceira, assim, mano. Cada vez mais, velho. Eu não sei se tô começando a reparar mais e aí tá com a sensação que tá aumentando. Mas, velho, você coloca assim na Globo.com, principalmente no celular, né? Que é aquele feed que você vai sempre uma notícia por vez, né? Mano, é desgraceira atrás de desgraceira, e violência, e morte, vídeo chocante, não sei o que. Você fala, meu Deus do céu, cara, por que eu fui abrir esse jornal?
É surreal, cara. É necessário dizer que os políticos, iguais aos ricos, são muito competentes no sentido de dar qualidade à sua própria segurança. Os ricos têm dinheiro suficiente para bancá-la. Os ricos têm dinheiro suficiente para bancá-las. Os políticos têm segurança especial provida pelo próprio Estado. Quando acontece uma trágica exceção, como no tristíssimo e vergonhoso caso da Marielle, a comoção é geral. Infelizmente, muito diferente das reações às barbaridades que se perpetram rotineiramente nas nossas populações pobres, pelas mãos dos bandidos e de maus policiais. Quem ainda se lembra do crime chocante do assassinato da mãe Bernadette, morta em sua casa com 11 tiros na frente de seus netos, há pouquíssimo tempo na região metropolitana de Salvador? Quem mandou matar mãe Bernadette, negra, pobre, do candomblé, no estado governado pelo PT, há 16 anos ininterruptos, é apelo que nunca prosperou. Enquanto que dos governantes bolsonaristas do Rio de Janeiro, a cobrança e a atenção são disciplinadas. Quem mandou matar Marielle? É mantra que todos nós repetimos sem trégua. Não estou dizendo que a cobrança não deva ser perene, apenas que não pode ser um brado exclusivo. Ou seja, na segurança está tudo errado, seja no seu enfrentamento prático ou retórico. Se queremos mudar este grave estado de coisas, é necessário mudarmos todas as premissas utilizadas até aqui. No limite, o povo precisa punir os governantes que não tomarem medidas eficazes contra a violência, o banditismo e, especialmente, o crime organizado, encarnado pelas facções criminosas e pelas milícias. Punir significa não votar mais nas pessoas e partidos que se revelam incapazes sequer de tentar enfrentar o problema. Se as coisas estão como estão e só pioram, votar a favor significa, concretamente, que os cidadãos brasileiros desconsideram que é, no limite, seu voto, que produz e reproduz o terrível estado de coisas que nos aterroriza. Não existe democracia sem o cidadão, sem as suas escolhas, atitudes e tomadas de decisão. Aqui também, o engodo do identitarismo vesgo que certas esquerdas brasileiras estão importando dos Estados Unidos, a peso de ouro, constitui obstáculo grave à fixação da agenda popular no que verdadeiramente importa, que é o bem-estar social mais amplo. Se ponho em discussão emprego, salário, aposentadoria, educação, saúde e segurança pública, a coesão social é quase unânime e identifica, corretamente na política, a responsabilidade e a potência de resolver esses problemas. Mas, espertíssima, a elite neoliberal distrai e divide nosso povo com uma agenda grave e séria, mas de terceira geração de problemas, forçando o centro do debate para o universo passional dos temas morais e religiosos insolúveis, em última análise, no curto prazo, pela política. Pior, esta elite neoliberal global percebeu o crime perfeito de pôr estas teses na boca de uma esquerda pouco lida e, por regra, pequena burguesa, que nada entende ou diz sobre juros, arroxo salarial, destruição de previdência pública, muito menos de segurança pública, assuntos para muitos da direita. Esta, por sua vez, simplifica de forma criminosa, mas popularmente intangível, o assunto numa frase típica: bandido bom é bandido morto. Desde que esses bandidos sejam negros, pardos, pobres, jovens e da periferia. Antes, entretanto, desta revolução de cidadania de que muitos creem ser só ingênuo, o que se impõe é um conjunto de providências práticas relativas a um novo desenho de nossas instituições, especialmente leis e agências encarregadas desses enfrentamentos. Isso começa por uma nova interação federativa, uso eficiente de tecnologias e, óbvio do óbvio, orçamento que espelha a verdadeira prioridade dada ao tema. Só mais dinheiro não resolve, mas sem recurso será mentira a afirmação de que o governo está preocupado com o tema. Como sempre ocorre quando o olhar da classe média é excitado pela mídia, como está acontecendo agora, por causa do aberrante caso dos 3 médicos, diz a polícia, mortos por engano, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. Ninguém lembra ou escancara que o orçamento para 2024 que Lula mandou para o Congresso prevê quase 30% a menos para a segurança pública, em comparação com o orçamento em execução neste ano de 2023, que, por sua vez, já é um dos mais baixos entre os orçamentos dedicados aos assuntos sérios do país.
Falo de assunto sério porque o gasto com propaganda do governo Lula este ano é bem maior que o gasto com segurança pública. Aqui é duro, hein? Aqui é duro, hein? O gasto com propaganda é maior do que com segurança pública. Duro, hein? Claro que as empresas de mídia jamais darão essa notícia, mas quem duvidar é só olhar a execução orçamentária por função. Como faço para você, meu caro assinante? Menos óbvio que a orçamentação devida é o conjunto de inovações institucionais que precisamos debater se quisermos interromper o itinerário do caos que se generaliza entre nós, das periferias para os centros urbanos, em matéria de paz social e segurança pública. Primeiro temos que pacificar imediatamente o diagnóstico, grosseiramente errado, de que aparato policial violento tem condições de resolver esse problema. Não tem. A evolução dos números dos últimos 20 anos nessa equivocada prática demonstra, sem sombra de qualquer dúvida, esse grosseiro erro que já carrega um defeito de origem, que é ter um corte de classe perverso, injusto e ilegal. Só uma pergunta: alguém já viu uma operação destas com caveirão, bala perdida e criança morta, que se assiste diariamente nos bairros e favelas do Brasil? Realizado nos bairros elegantes do país? Não, nunca vi, Ciro. Um repique dessa pergunta: vocês acham que os chefes dos crime organizado moram nas favelas ou nesses bairros elegantes? Bairros elegantes, Ciro. Claro que no estágio de avanço em que nos encontramos, dá para entender um método da frase cínica que se ouve sempre após as destratadas operações. Não se enfrenta com flores bandidos pesadamente armados. De acordo. Mas a bandidagem moderna se enfrenta melhor e mais eficiente com a inteligência e tecnologia. A parte dessa nova inteligência é o precioso conhecimento que a população tem das redes da bandidagem organizada. Inovações legais têm de regulamentar recompensas, proteções, mudanças de endereço, inclusive, sendo o caso, acordos de cooperações internacionais para mudanças temporárias de país, para segregar seletivamente a população das organizações criminosas. É preciso federalizar o combate ao crime, prevenção e repressão de organizações criminosas, facções e milícias, bem como todos os crimes a elas relacionados, inclusive subtraindo do júri popular para a Justiça Federal os homicídios. A legislação terá que inovar em matéria de prisão de segurança máxima, especialmente com o fim de obstruir a comunicação de chefes condenados com as suas bases, inclusive devassando de forma criteriosa as conversas desses criminosos com os meus colegas advogados. Aqui a Sara ficou pá. O nível de promiscuidade das polícias locais começa pelo fato lamentável de suas famílias viverem em territórios dominados, como já descrito, e termina pelo suborno generalizado ou a já presença de concursados mandatos das organizações criminosas nas estruturas dos servidores públicos. Voltando ao uso de tecnologia, seu estado da arte deve ser mobilizado e posto à disposição desse enfrentamento. O que existe em matéria de interceptação de comunicação, reconhecimento facial, mapeamento de deslocamentos, algoritmos de persecução, de lavagem de dinheiro e muitas outras tecnologias no mundo, torna incrível e irresponsável que se repita a tática brucutu do século XX como forma de enfrentamento à situação. É fundamental aperfeiçoar as técnicas de rastreamento de dinheiro, de contrabando e fábrica clandestina de arma. Inovar a legislação para simplificar o bloqueio e a expropriação dos valores associados a essas organizações. Identificados os operadores e suas cadeias de comando, pelo esforço de inteligência e tecnologia, comandos federais munidos de mandatos de prisão devem administrar a situação de maneira a deslocar para a área fora das comunidades dominadas os alvos dessas prisões e retirá-los da cidade onde atuam. Para isso, a legislação também tem que ser adaptada no conceito de distrito da culpa. Em qualquer circunstância é preciso revogar já os artigos mal concebidos e mal elaborados da Lei Antidrogas, que permitiram o encarceramento de mais de 500 mil jovens negros, pardos, pobres, periféricos, que não tinham cometido nenhuma violência em seu primeiro ato causador da condenação, sendo, por regras, meros aviões do tráfico.
O que essas prisões mais conseguiram, de fato, foi fornecer monstruosos exércitos às facções criminosas. Não desejo encerrar o debate, mas apenas e modestamente provocá-los. Começando por não termos medo, nem aceitarmos vetos ideológicos burros e autoritários. Sabe, Tamir, discordo, sou contra exoticismo. Hã? Exotismos. Exotismos? Como assim exotismo? Desculpa, mano, acho que eu passei aquilo ali por muita parte e não entendi qual parte que você tá. Cara, uma coisa que eu achei engraçado nessa questão da segurança pública, desses casos dos médicos lá, o irmão da Sâmia, foi que, tipo assim, eu tô rindo porque, mano, seria trágico se não fosse cômico. Os caras foram lá, mataram o cara por engano, né? Mataram o cara por engano. A polícia tava tentando entender o que aconteceu. O crime, né? O crime organizado já pegou os caras, já condenou os caras, já deram a sentença, já mataram, já executaram a sentença. Só faltou deixar um bilhete lá assim, ó. Tá aqui o caso resolvido. Tipo, tipo uma história assim, né? Aconteceu foi isso, 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 tá aqui a punição. Pega aí. Né? Tipo assim, mano, enquanto o Estado tava tentando entender o que aconteceu. Foi surreal aquilo, cara. Foi surreal mesmo. Fala, caraca, bicho. Turbulências na economia. Amostra grátis da inconsistência do modelo. Parte 2. Para entendermos as turbulências na economia brasileira, temos que sair da percepção incidental em que a notícia do dia a dia serve de explicação mais que oportunistas, não se sentindo seus analistas obrigados ao que disserem na ocasião anterior. Com isso, vão adiando a inevitável conclusão de que o que temos é um problema de modelo econômico e não de gestão. Daí nossa estagnação crônica de décadas. Muita gente perde, mas o núcleo do baronato financeiro ganha sempre. Então vamos lá. Pedra angular do modelo. A política de câmbio flutuantes dirá de forma estrutural se nossa moeda tem seu valor correto, se está valorizada artificialmente ou se está desvalorizada, também por alguma externalidade que não seja a saúde de nossos fluxos, todos em dólar. Se entendermos isso, estaremos equipados para farejar nossas eternas turbulências e verificar que não são acidentais, mas consequência do modelo errado. Fechando a conta, com toda a precariedade e falta de transparência de nossa contabilidade pública, o Brasil vai ter este ano um déficit em transações correntes superiores a 30 bilhões de dólares. A conta comercial é positiva, mas o resto é quase tudo negativo. Qual que é a diferença da conta comercial com o resto? Comercial é de... Ué, não entendi não. Outra conta que tem sido, a meu juízo, mal contabilizada é aquela que anota o investimento direto estrangeiro entre nós. E por aqui, na conta de capitais, se abrem as portas das nossas instabilidades. Confunda-se propositadamente o investimento estrangeiro na construção de uma fábrica, por exemplo, com aqueles recursos que vêm para o cassino de nossas bolsas de valores. Apenas especular-se, diga-se, sem capitalizar nenhuma empresa da economia real, como as bolsas dos países organizados fazem primordialmente. E vem, então, a conexão macabra do tripé macroeconômico, que virou dogma de fé indiscutível entre nós. Se a conta externa é deficitária, os governos todos, isto é, os que mais me choca em Lula e no PT, fecham com juros altos. Com eles, na estratosfera, as montanhas de dólares entram na contabilidade externa brasileira, forçando uma valorização completamente artificial do real.
Superficialmente, essa medida é popular, porque, já sabemos, nossos preços, ainda que cotados em real, são quase todos dolarizados. Na prática, temos quase completa dependência de importação de tudo o que precisamos para viver e ou ter conforto. Tá, sobe os juros, vem dólar nesse cassino. Quando vem dólar nesse cassino, valoriza a nossa moeda, porque tem muito dólar. Quando valoriza a nossa moeda, a gente precisa de muitas coisas importadas, parece que a gente fica com mais capacidade de comprar coisas lá fora. E aí o povo fica feliz. É isso. Se eu preciso de menos reais para comprar o mesmo valor de dólar em mercadorias e serviços, acabo tendo a sensação transitória de que melhorei de vida. Mas quando a moeda nacional brasileira fica artificialmente forte, para começar fraudando na prática o anunciado câmbio flutuante, os preços no estrangeiro ficam mais baratos relativamente do que aqueles produzidos aqui dentro. Aí está um papel indispensável de um governo comprometido com o desenvolvimento do país e não com a demagogia insustentável. Fica mais barato viajar de São Paulo para Miami ou Paris do que visitar o Nordeste brasileiro ou as Serras Gaúchas. Os produtos industriais importados ficam artificialmente mais baratos do que os mesmos produtos ou similares produzidos aqui dentro. O inverso também é verdade. O Brasil fica caro para turistas e estrangeiros em comparação com o destino, que tem sua taxa de câmbio correta, e o produto industrial brasileiro não consegue competir no comércio exterior. Assim, o conforto de curto prazo, quase sempre coincidindo com o calendário eleitoral, logo cobrará o seu preço amargo. Quem tiver memória há de lembrar, passada a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, o real supervalorizado teve um tombo gigantesco. Como os preços são, repetido, totalmente sensível ao câmbio, logo subiram fortemente e o modelo manda cegamente o Banco Central atirar com taxa de juros, como se a inflação notada fosse de demanda, ou seja, como se os preços estivessem subindo porque tinha mais gente querendo e podendo comprar do que mercadorias em oferta. No entanto, todos podem ver que esse tipo de aumento de preço nada tem a ver com demanda, mas sim com custo. Ou seja, quando a moeda desvaloriza, aumenta o custo, em real, das coisas e serviços. E a taxa de juros, exorbitante que seja, não tem efeito prático sobre esse tipo de inflação de custo. Mas tem, acordemos brasileiros, em atrair dólares artificialmente para, de forma igualmente artificial e insustentável, apreciar nossa moeda. E o stop and go de nossa economia vai deixando atrás de si seu rastro de destruição. A indústria brasileira voltou à proporção que tinha em nosso PIB no longínquo ano de 1908. Eita peste! E mais da metade do nosso povo está entre os desemprego, o desalento e a informalidade. Para completar, a economia mais rica do México para baixo paga a quem está ocupado o menor salário mínimo de todos, exceção da tragédia da Venezuela. Preços altos de commodities dependem do aquecimento da economia global e, no caso brasileiro, depende muito da China. Para atrair dólares especulativos, nossa taxa de juros tem que compensar o risco de aplicar em um país em que uma das principais empresas nacionais, listada na Bolsa de Valores, promove uma fraude de 40 bilhões e não acontece nada, sequer na imprensa. Só para o assinante ter uma ideia, a fuga de capitais estrangeiros da Bolsa Brasileira, mercado de ações, fez encolher em mais de 85% seu volume, desde que a insegurança aumentou com o escândalo impune das lojas americanas, combinado com uma alta importante dos juros futuros nos Estados Unidos. Por isso, nossa taxa de câmbio está, digamos assim, nervosa. Qualquer aumento na taxa de câmbio manda ditadura do modelo, o Banco Central aumenta a taxa de juros para inibir sua transmissão para os preços. Essas coisas não tendem a acontecer de uma vez. As ondinhas são produzidas pelos agentes mais nervosos, por temerem a tsunami. O lado atenuante da profundidade desta crise que se avizinha, no entanto, é o valor muito alto de nossas reservas cambiais. Mas lembre que este feito também tem que ser examinado criticamente. Os governos do PT tomaram real emprestado a juros de 14%,
ao ano e compraram dólares que estão estocados em nossas reservas, aplicados a perto de 0% ao ano. É como se alguém incomodado com a sua pobreza tivesse tido a ideia genial de resolver o problema tomando dinheiro emprestado de um agiota a juros de 14% ao ano. E com ele, abrisse uma caderneta de poupança que pagasse perto de zero, descontada a inflação. É, meu caro assinante, nosso país não é para amadores, e eles fazem de conta que mandam, enquanto fazem o serviço sujo da agiotagem nacional e estrangeira. Salve, Antônio. Tombar não. Parece que tombou, não tombou já? Última vez que eu vi o dólar, o real, o dólar tava 5,22, não tava? Última vez que eu vi, mano. Tava já na faixa de 4,80 e poucos, bateu 5,22, não foi isso? 5,17 em 3 de outubro e ele tava vindo numa... Ó, em setembro ele tava 4,86, tá aqui, ó. Ó. 4,86, aí ele bateu aqui, ó. 5,17. Agora tá aqui na faixa dos 5 já, né? Ó. É uma subida considerável, né? Salve, Antônio. Palestina versus Israel. Parem o massacre. Já se disse, mas nunca foi tão verdadeiro que, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Em tempos de informação e em tempo real de território caótico de internet, manipulação de propaganda praticamente não deixa espaço para a percepção equilibrada de fatos complexos que demandam para seu deslinde o engajamento da opinião pública internacional. O extremismo ideológico contemporâneo acrescenta um componente de histeria e intolerância que só agrava o fenômeno. Nunca vi tempos tão estranhos como os que estamos vivendo. Ou aprendiz de história. Talvez o precedente mais parecido seja a decadência da Liga das Nações, idealizadas por Woodrow Wilson, como antecedentes da grande instabilidade internacional que acabou desaguando no sangrento conflito da Segunda Guerra Mundial. Mas era um tempo em que os presidentes dos Estados Unidos tinham nível. Palavras duras, hein? Porra, Biden. Não deixava, hein? F. Alô, CIA. Que acabou. Com um coração muito apertado, estou acompanhando o desenrolar de mais uma rodada de violência indiscriminada, de lado a lado, na tormentosa questão Israel/Palestina. Só um esforço histórico e um apelo ao direito internacional nos permitirão escapar da armadilha de nos colocar deste ou daquele lado, por simpatia ou antipatia. Este conflito precisa de uma solução grande, ou sua contaminação potencial pode arrastar a humanidade para um problema muito maior que o já chocante problema humanitário que estamos testemunhando. Isso aí vai dar merda mesmo, mano. Isso aí vai dar merda global. Eu falei isso aí no Cisterna de terça, né? Isso aí pra dar merda global tá 2 palitos, viu, velho? E pior que as merda global começa desse mesmo jeito, né? Começa com uma coisinha ali, né? Rússia e Ucrânia, depois começa com a outra aqui, Israel e Palestina, começa com a confusão assim, daqui a pouco a confusão tá generalizada, velho. A tragédia aqui é que os senhores do mundo parecem não ter mais remota noção de suas responsabilidades. A dramática situação exige deles uma clara atitude de moderação, inclusive nas questões adjetivas e retóricas, para que eles preservem alguma capacidade de mediação e de autoridade moral e política para impor fortes limites de contenção à violência. Ao contrário disso, alguns destes senhores do mundo estão sendo simplesmente responsáveis, como ocorreu incrivelmente com o presidente Biden, que chegou a ser desmentido pela própria Casa Branca por ter produzido fake news sobre um grupo de crianças supostamente degoladas em ritual de carnificina pelo Hamas.
sobre também insensatez em algumas das suas iniciativas no teatro bélico. O que ajuda, pergunto, o estacionamento nas costas da faixa de Gaza de uma frota de guerra liderada pelo maior porta-aviões do mundo? É legítimo e prudente que outras potências façam coisa semelhante? De sua parte, provoca grande vergonha alheia o comportamento vassalo da velha Europa e de seus sublíderes atuais. Sublíderes. Passo a passo, o Ocidente está perdendo sua vantagem moral, ao despertar de atuar corretamente em bloco na mediação do conflito, ao não tomar medidas efetivas que contenham e constranjam a violência, em especial a violência de Estado ou de qualquer outra forma ilegal, à luz das convenções internacionais de Genebra à frente. E me respondam, por favor, os ocidentais, por que a ordem tão rápida e severa de prisão de Putin pelo Tribunal Penal Internacional e nada, nem mesmo uma advertência ao comportamento odiento e bárbaro potencialmente genocida de Benjamin Netanyahu? Passemos a um pouco de história e de tradição. Desde os tempos imemoriais, esta região do planeta vive conflitos de massa. Historicamente, é grande o sofrimento da nação judia, bem como seus irmãos palestinos. Meu nome é homenagem a meu pai, historiador. Prestou ao libertador dos judeus escravizados pela Babilônia. Por isto Ciro, o Grande, é o único gentil tratado como uma espécie de Messias pela Bíblia. Era o século V a.C. Muito para trás, no século XII a.C., segundo a maioria dos estudiosos, Moisés liderou o êxodo, dramática migração em massa que iria libertar os judeus de décadas de escravidão no Egito. Esta e outras sagas das ricas tradições hebraicas estão sacramentadas e imortalizadas na Torá, a Bíblia e no coração. Quando Jesus Cristo andou entre nós, no início da Era Comum, palestinos e judeus eram oprimidos juntos na região, pelo violento Império Romano. E há livros com toques hereges insinuando que Jesus, ele mesmo, era membro de um partido insurreto que lutava pela libertação da região, os Zelotas. Embora Jesus tenha se livrado da Inquisição Romana, afirmando ser seu reino de outra dimensão, mandando dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e oferecendo a outra face como resposta a uma agressão ainda que injusta. Como sabemos, de nada adiantou. Para disseminar o terror imperial, os romanos, usando a vilania de seus títeres locais, mandaram torturar e matar barbaramente o fundador da maior religião praticada no Ocidente. Mas a cruz, símbolo maior de tortura e crueldade, é hoje o símbolo da espiritualidade de mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Sigamos com mais um pouco de história, para nos equiparmos e discutir com imbecis radicalizados. É importante lembrar que, na versão final e na base do conflito que vivemos hoje, está, de novo, um império colonizador cruel, a Grã-Bretanha, e alguns efeitos tardios de sua retirada da região, em consequência de nova ordem internacional inaugurada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Vale também lembrar, agora, que estamos na eminência de uma grande catástrofe humanitária promovida pelo último povo que se poderia imaginar capaz de praticá-la. De forma esperançosa, troquemos povo por governo. Que o regime nazista se decidiu pela solução final para extinguir os judeus, atribuindo falsamente a eles, por puro preconceito, todos os males da Alemanha em crise. Deixe-me agora provocar quem é fanático. Qual é a profunda diferença, em termos práticos, entre o gueto de Varsóvia ou os campos de concentração onde a bestialidade nazista sacrificou os judeus e que Netanyahu está fazendo agora na faixa de Gaza? Corão, meu filho. E aí, gente, qual que é a diferença? De novo, hein?
Qual que é a diferença entre o campo de concentração nazista e o que Netanyahu está fazendo agora na faixa de Gaza? Palavras duríssimas. Vou conter minha indignação e voltar à narrativa histórica e ao direito. Tendo sofrido o que sofreram, os judeus resolveram, no final da Segunda Guerra Mundial, voltar de sua última diáspora. Organizaram, sob a liderança de Ben-Gurion, nascido na Polônia, uma chamada geral. Era hora de refundar o Estado judeu, a partir de uma volta de todos eles às suas terras ancestrais. Eu disse coração? Eita, onde? Eita. Coração? Agora já foi. Foi mal. Na época, essas terras eram territórios coloniais britânicos. Território colonial britânico. E esta colônia era a Palestina. Ben-Gurion liderou o movimento sionista trabalhista que se tornou a tendência dominante na organização sionista mundial, que reunia vários grupos e muitas distintas táticas de luta em direção ao consenso de refundar o Estado de Israel. Várias dessas facções defendiam a luta armada. Uma delas, a qual Ben-Gurion, o reconhecido como pai fundador de Israel moderna, pertencia, era a Haganah. Haganah deve ser, né? Haganah. Uma força paramilitar que foi o embrião das Forças de Defesa de Israel, hoje mobilizadas para reagir ao Hamas. O Haganah foi muitas vezes acusado de terrorismo, tanto por árabes quanto pelos britânicos, senhores coloniais da região na data. Tendo êxito na convocação de uma onda de imigrantes judeus e se afirmando na luta armada, Ben-Gurion viu sua luta heróica ser coroada de êxito pela criação do Estado de Israel, em uma sessão da Assembleia das Nações Unidas, ONU, em 1947, presidida pelo notável brasileiro Oswaldo Aranha. A deliberação da ONU definia dois estados, a Palestina independente e o Estado de Israel, e defendia seus territórios respectivos. Já em 1949, 2 anos depois, os erros graves das Nações Unidas e o alinhamento automático das potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, com Israel, deixaram os palestinos quase sem territórios. Foi a semente dos vários conflitos que até hoje continuam. Os últimos movimentos se deram na Cisjordânia, no Sinai e em Jerusalém Oriental, além do virtual campo de concentração que é, na prática, a faixa de Gaza. Deixem que lhe diga brevemente do que se trata. Uma nesga de terra espremida entre Israel e Egito, o Egito e o mar, de 363 quilômetros quadrados, onde vivem mais de 2,2 milhões de palestinos, por regra muito pobres e com baixa escolaridade. Este confinamento, se tivermos em conta a cidade de Gaza com apenas 45 quilômetros quadrados, configura uma das maiores concentrações demográficas do mundo. São quase 50 mil pessoas a cada quilômetro quadrado. Pois bem, sistematicamente derrotados por Israel, hoje um poderoso Estado detentor inclusive de bomba atômica, os palestinos têm variado de tática em sua luta para reaver os territórios assim designado pela lei internacional. Algumas vezes têm dado mais ênfase à ação militar, outras vezes optam por diplomacia e pela linguagem política. De forma muito parecida com a história de Israel moderna, os palestinos construíram uma Autoridade Nacional Palestina, uma espécie de governo provisório, através de acordo celebrado com Oslo, na Noruega, em 1993. A pretensão palestina nesses acordos apoiados, infelizmente apenas da boca para fora pelos Estados Unidos, União Europeia e pela Liga das Árabes, é governar, através de um regime democrático, a totalidade da Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, um Estado palestino. Mas nunca se conseguia dar conteúdo concreto a este acordo, nem nada foi feito pelo Ocidente. De tempos para cá,
a China tomou muita relevância internacional, mas sua posição no assunto também me parece pouco consequente, embora sua retórica seja de solidariedade à causa palestina. A essa altura, quem quiser ver o tema com equilíbrio e sem fanatismo, há de reconhecer que os sucessivos governos de Israel têm agido de forma ilegal em relação à justa pretensão dos palestinos que têm hoje seu território ocupado. Sob o ponto de vista histórico e do direito internacional, aqui está uma boa base para guiar a comunidade internacional a exigir o fim da violência na região, através do cumprimento do Acordo de Oslo. O fato, entretanto, é que temos hoje uma grave emergência humanitária, com potencial de ser a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Isto exige urgência e conduta de estadistas, que é tudo o que falta ao mundo nessa quadra desgraçada em que vivemos. Bom dia, Matheus. Quadra desgraçada é osso, hein? O duro é saber que, se não fosse o lobismo e a mesquinharia eleitoral nos Estados Unidos, com automática transmissão para os governos vassalos da Europa Ocidental, bastaria uma palavra forte e clara para exigir contenção a quem está obrigado a tê-la, o Estado de Israel. Será que isso significaria sancionar a linguagem intolerável do Hamas, no exercício arbitrário de seu justo direito de lutar por independência e posse legítima de território que, pela lei internacional, são palestinos? Claro que não. A violência é a linguagem dos despreparados, desesperados, e nos iguala à selvageria dos bichos, onde a lei do mais forte se impõe, sem qualquer outra ordem de considerações. Um zigue-zague trágico e muitas vezes irônico traça a história política da região. Vale lembrar que, pelo menos na faixa de Gaza, o Hamas ganhou as eleições contra os moderados do Fatah. E recordar que a OLP transitou da luta armada para a política e para a diplomacia, e nada aconteceu. É fato histórico também que os serviços de inteligência de Israel financiaram a origem do Hamas, com o sentido amoral de pragmatismo de enfraquecer a OLP e o Fatah. Como se sabe, esta mesma amoralidade e pragmatismo ilegais fizeram a CIA treinar e financiar Osama Bin Laden, quando lhe convinha, na luta contra os soviéticos no Afeganistão. Como também se sabe, o Saddam Hussein foi apoiado pelos norte-americanos, inclusive com armas químicas, quando se propôs a atacar o Irã. São essas amoralidades e esses oportunismos que estão levando o mundo para o abismo. Não encontrando resolução e amparo efetivo na política, na diplomacia ou, menos ainda, na mediação internacional, resta aos palestinos desespero. E o desespero nunca foi bom conselheiro. O atual chefe militar do braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, Mohammed Deif, tem 58 anos. Nasceu e cresceu nesse ambiente de desespero. O líder político do Hamas, Yahya Ibrahim al-Sinhar, nasceu em 1962. Eles não conhecem outro ambiente que não seja o desespero e o sofrimento, como seus mentores, diante do fracasso da linguagem política, diplomática ou mesmo humanitária. Obviamente, não se justifica que civis sejam mortos, sequestrados e feitos reféns. Isso é contra a lei. É bárbaro e inumano. Mas o mundo vai continuar assistindo de braços cruzados todas essas carnificinas? Ninguém se dispõe a mediar efetiva e corretamente o conflito? Potencialmente, muitos países poderiam mediá-los, cada um à sua maneira. Poderiam ajudar. O regime iraniano, por exemplo, teria condições de ajudar nessa condição, mas o Ocidente está isolando perigosamente o Irã e se sentindo autorizado a assassinar cientistas ou destruir instalações a pretexto de inibir a construção de um artefato nuclear que Israel já possui. O regime saudita teria condições de mediar esse conflito, mas parece ter preferido agravar o desespero dos palestinos ao anunciar entendimento com Israel. O Brasil poderia mediar esse conflito, mas prefere ficar em cima do muro ou apenas cuidar dos nossos. A Europa tem condições de mediar esse conflito, mas preferiu abandonar o equilíbrio em nome de um alinhamento automático e nada crítico ou autônomo à atual débil liderança norte-americana. O Bari tá tomando cotovelado todo quanto é lado aqui, velho.
A emergência das emergências tem que ser a exigência pela comunidade internacional sem dubiedade que o governo de Israel suspenda o cerco medieval que promove hoje contra populações civis indefesas. Os serviços de inteligência internacionais afirmam que o Hamas não tem mais do que 40 mil militantes. A faixa de Gaza tem, vou repetir, 2,2 milhões de pessoas que estão sob um cerco completamente criminoso, privado de energia elétrica, comida, água, remédios, combustíveis, inclusive para geradores de hospitais. O sítio é tão covarde e intolerante que uma estreita faixa que daria acesso ao Egito está sendo bombardeada de maneira a impedir a fuga dos aterrorizados palestinos. Israel tem o direito de se defender, mas um Estado não pode se igualar a uma organização terrorista qualquer e desrespeitar todas as leis que tentam dar um mínimo de civilidade à estupidez da guerra. Mais de 3 mil prédios já foram destruídos. Mais de 300 mil palestinos pobres estão desabrigados. E esta ordem, de semelhança com métodos nazistas de mandar 1 milhão de civis, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores humildes correrem em 24 horas de suas casas ao norte para o sul de Gaza, é uma das coisas mais terríveis que já testemunhei em minha vida. Quem acha que esse tipo de atitude vai enfraquecer a linguagem da violência e do terror entre os palestinos? Eu, aqui de longe, estou indignado. Imagine os jovens palestinos vendo tudo isso acontecer. Palavras duras, hein? Rapidinhas. Palavras duras isso aqui, hein? Rapidinhas. Vamos para as rapidinhas. Salve, Geraldo. Valeu, mano. Uma das revistas de economia mais reacionárias do mundo é a latino-americana Latin Finance. Se a revista britânica Economist compensa seu conservadorismo com muita seriedade editorial, a Latin Finance faz a defesa despudorada do neoliberalismo mais tosco possível. Pois bem, a militância petista anda toda prosa e orgulhosa porque Haddad e Campos Neto receberam um prêmio anual da revista como Homens do Ano. Estamos F. Mas estamos mesmo, Ciro. Tá F pra todo lado aqui. 2. Quando a gente pensa que o fundo do poço é uma solenidade do Ministério da Saúde ser embalada por música de péssimo gosto e dança de gosto pior ainda, tomamos conhecimento de que o tal evento custou aos cofres públicos quase R$1 milhão. Quando eu penso na quantidade de remédio que falta no posto e que poderia ser pago com essa montanha de dinheiro, fico muito mais revoltado. Bate-cu custou R$1 milhão? Eita peixe. As lojas americanas estão perto de acertar um acordo com os bancos no contexto de sua recuperação judicial. A justiça brasileira, neste caso, a do Rio de Janeiro, está protegendo o oposto do que o bom direito recomenda: pagar primeiro os menores e mais vulneráveis entre os credores, os grandes e os poderosos no fim. Ué. Está protegendo o oposto. 4. Queimadas recordes fazem o ar de Manaus ser o segundo pior em qualidade no mundo. As queimadas de julho para cá, bateram recordes. Já são mais de 1.970 focos criminosos. Eita, pô. Merece aplauso. A operação de resgate de brasileiros na área de conflito em Israel e Gaza, coordenada pelo Ministério da Defesa, o Itamaraty, até sábado, perto de 800 compatriotas já estavam em solo nacional. Merece vaia. Taxa de analfabetismo de crianças de 7 a 9 anos dobra entre 2019 e 2022 no Brasil, denuncia a Unicef. Eita. O bate-cu pode ser caro às vezes, né, Cris? Bate-cu caro da peste, velho. Cê é doido. 1 milhão. É bom ficar de olho. Ainda neste mês de outubro, que o Tribunal Eleitoral vai julgar as inúmeras irregularidades praticadas pelo juiz politiqueiro Sérgio Moro. Tá aí. Tic-tac, Sérgio Moro. Bom ficar de olho. É isso então, pessoal. Obrigado a todo mundo que viu a nossa leitura. Tamo junto. Não se esqueça de deixar o like, assinar também a newsletter do Ciro. Deixar o like, compartilhar, deixar um comentário aí pra mim. Por favor. 1 milhão no bate-cu, velho. 1 milhão no bate-cu. Tá aí, hein? 1 milhão no bate-cu foi duro, hein? Ai. Bate-cu
Pode ser duro às vezes.